Olá, paz, saúde e prosperidade para você. Trazendo um comentário hoje sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, esta carta destaca-se pela universalidade do seu conteúdo, não só à igreja em Éfeso, mas a todas as igrejas sob a liderança de Paulo, bem como toda a igreja de Deus em todo o mundo e em todos os tempos. Então, todas as vezes que você está lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, a cidade de Éfeso, ela serve também para os nossos dias, para os tempos que estamos vivendo, para a igreja atual. A carta a Efésios transmite a impressão de um rico transbordar de revelação divina, brotando da vida de oração de Paulo. Paulo escreveu esta carta quando ele estava prisioneiro, provavelmente em Roma. A crença em geral é que Paulo escreveu a carta aos Efésios também a outras igrejas da região, porque ela era possivelmente uma carta circular, que ia circulando de igreja em igreja e eram lidas. E ela traz um profundo tratado da revelação divina de Paulo a respeito de Cristo, da sua obra e do caráter e da vida do cristão. Nós estaremos vendo mais à frente. A autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu a epístola aos Efésios, estava preso em Roma, de onde a enviou àquela igreja através de Tíquico, por quem também enviou as cartas de Filemon e a igreja de Colossos. O ano foi provavelmente o ano 60 e 62 depois de Cristo. Esta carta foi uma das circunstâncias desta carta. Foi em sua terceira viagem, Paulo ficou em Éfeso cerca de 3 anos, realizando o melhor ministério de toda a sua longa carreira. E nos 3 primeiros meses pregava na sinagoga, mas a oposição obrigou-o a afastar-se e se estabeleceu em uma escola, onde falou ousadamente durante 2 anos. Então nós vemos um ministério profícuo e um tempo razoavelmente grande na cidade de Éfeso, onde ele teve tempo e ousadia, para ensinar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Você vai ver também que uma das definições da carta de Éfeso é considerada uma das cartas da prisão, porque escreveu enquanto estava preso em Roma, também conhecida teologicamente como cartas da prisão. O propósito da carta. Em oração, Paulo anseia que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da Glória. Almeja profundamente que viva uma vida digna do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, 1 e 3 e capítulo 5, 1 e 2. Então, que os seus leitores cresçam na fé. O objetivo do ensinador, daquele que quer fazer discípulos, é justamente o desejo de todo o cristão deve ser esse, que os seus irmãos em Cristo cresçam na fé, cresçam no amor e na sabedoria. E à medida que você estuda as Escrituras, estuda as cartas, as epístolas paulinas e gerais, você vai crescendo, tanto no amor, quanto na sabedoria, quanto na fé. E quanto mais você tem contato com a palavra, mais você se aproxima do Senhor Jesus.
Isso é muito importante, a dedicação, o zelo, o estudo das cartas, né? Você vai ver na carta de Efésios que somos redimidos por Deus e como um redimido deve viver. Somos chamados com uma nova vida de pureza, santos e irrepreensíveis diante dele, a crescer para templo santo do Senhor, andar digno, andar como é digno da vocação que fosse chamado, varão perfeito, ou seja, ser um cristão do ponto de vista da carta de Efésios é ter um alto padrão de excelência no exercício do seu cristianismo, né? O crente é chamado a um novo modo de viver nos relacionamentos familiares e vocacionais. Capítulo 5, 22 até o 6, 9. Esses relacionamentos devem ser regidos por princípios de conduta que distingam o crente da sociedade descrente à sua volta. Ou seja, honrar o seu chamado, a sua vida de santidade através da palavra, né? A sermos santos pela palavra, Efésios 5, 26, e o que nos tornará diferentes do mundo. Andarmos na contramão do mundo. Essa é a verdade, né? E o crente é chamado a manter-se firme contra as astutas ciladas do diabo e as terríveis hostes infernais espirituais da maldade nos lugares celestiais, né? A primeira parte da carta, Paulo pede para os crentes sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, em forma de oração, né? A oração do apóstolo Paulo é feita do capítulo 1 até o 3. E na segunda parte da carta, ele roga que possam conhecer o amor, o poder e a glória de Deus. Muitos hoje estão servindo ao Senhor, estão praticando o seu cristianismo, porém ainda não conhecem o seu amor. Muitos ainda não experimentaram o seu poder e muito menos desfrutaram da sua glória. E Paulo roga que os seus leitores alcancem essas coisas, né? Então é muito importante que nós, como estudantes da Bíblia, ainda que leigos, possamos ter essa busca, esta resposta de oração, um conhecimento mais profundo do amor, do poder de Deus e da sua glória sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, né? E para concluir, nós temos como Cristo é revelado na carta do apóstolo. Ele é o nosso Redentor, ele é o Senhor ressuscitado. No capítulo 2, ele é o pacificador que reconciliou o homem com Deus. E ele é a principal pedra da esquina do novo templo, que consiste de seu próprio povo sendo habitado pelo próprio Deus. Você é templo do Espírito Santo. Capítulo 3, ele é o tesouro em que são encontradas as riquezas inescrutáveis da vida. É ele que habita nos corações humanos. E no capítulo 4, Jesus é o doador dos dons do ministério à sua igreja, e ele é o vencedor. No capítulo 5, ele é o marido modelo, dando-se sem egoísmo para realçar sua noiva, ou seja, sua igreja. E no capítulo 6, ele é o Senhor, poderoso na batalha, o recurso de força para seu povo, enquanto eles se armam para a batalha espiritual. Então, de forma singela e bem simples, nós vimos o quão abençoador será se nós termos um contato diário com as Escrituras e principalmente com a carta de Paulo aos Efésios, para o nosso crescimento espiritual, para o desenvolvimento do nosso ministério,
da nossa vivência em sociedade, do nosso chamado como cristão. Né? Leia toda esta carta e que ela seja bênção na sua vida e que você venha a conhecer o grande amor de Deus, o seu poder e a sua glória. Deus vos abençoe.